Juntos na Seara com o pastor Alcione Tadeu. Eu quero convidar os irmãos para que abram as suas Bíblias em Lucas capítulo 4. Evangelho de Lucas no capítulo 4. Lucas capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 37. Vamos ler a partir do versículo 31, irmãos. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força: "Ah, que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." Jesus repreendeu e disse: "Cale-se e saia dele." Então o demônio jogou o homem no chão diante de todos e saiu dele sem o ferir. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: "Que palavra é esta? Até que os espíritos imundos ele dá ordens com autoridade e poder e eles saem." E sua fama se espalhava por toda a região circunvizinha. Há um grupo de pessoas, mesmo dentro da igreja evangélica, que não acredita até mais em possessão demoníaca, que não existe mais isso, que foi num período só, lá nos tempos de Jesus, e que hoje não existe mais isso. E durante esses 45 anos de ministério, eu tenho aprendido que o diabo continua vivo e ativo nos dias de hoje, tomando posse da vida de pessoas e fazendo estragos na vida de pessoas e prejudicando não só a família, mas como principalmente a pessoa que está possuída pelo demônio. Então, eu me lembro de uma jovem na nossa igreja lá no Brasil que ela era muito pequena, não tinha assim um porte físico, mas ela vinha aos cultos e quando estávamos no meio dos louvores, ela ficava possessa ou possuída de demônios. Então ela conseguia, irmãos, os bancos eram como esse segundo banco aqui. Sozinha, ela levantava o banco e urrava. E então nós tínhamos uma orientação aos líderes, às pessoas da igreja que lidavam com aquela situação, e essa orientação vale para nós também, para os nossos dias hoje também, que nós não podemos deixar uma situação dessas na hora do culto. Felizmente não temos tido esse tipo de experiência aqui em nossa igreja, mas o que acontece? E o que o diabo quer? Que o culto pare e comecem a dar atenção àquela pessoa possuída de demônio. Então, ele vira a atração, vira o centro. Então, a orientação é, retirava a pessoa para uma sala, pessoas de oração iam para lá para expulsar o demônio que estava possuindo aquela pessoa. Literalmente, entra na pessoa, fala pela pessoa. Todas essas situações que Jesus enfrentou no ministério dele, vocês estão lembrados lá do Gadareno? Jesus conversou, não conversou com o homem,
Jesus conversou com o demônio, os demônios que estavam possuindo o corpo daquele homem, não é? Então, ele não pode ter essa fama toda, esse lugar especial nos cultos da Igreja de Jesus Cristo. Não pode. E segundo ponto que eu queria destacar com os irmãos hoje de noite, dentro desse assunto que não existe mais possessão demoníaca, é que aí nós caímos em dois extremos. Algumas igrejas valorizam muito a pessoa que está possuída, a pessoa que tem esse problema, a pessoa que... Tudo é o diabo. Tudo. Então, está vindo para a igreja, o pneu do carro furou, o diabo é culpado, né? Então, nas mínimas coisas ou nas grandes coisas, o diabo é culpado de tudo. O outro extremo que nós temos é ignorar as manifestações de Satanás nos dias de hoje também. Que ele também teve essas manifestações no ministério de Jesus, no ministério dos apóstolos, e chega até os nossos dias. Então a gente precisa saber, precisa ter sabedoria, como o discernimento, aquele dom especial que Deus nos dá, discernimento, para não cair em nenhum desses extremos. Tudo é o diabo, ou ele não existe, ele não faz mais nada. Que Deus nos ajude a termos o discernimento quanto a isso. E terceira reflexão que eu faço com os irmãos é o versículo 35. Jesus o repreendeu e disse: cale-se e saia dele. Então, olha lá, o demônio jogou o homem no chão. Vejam que é duas, demônio e o homem, diante de todos, e saiu dele sem o ferir. Cale-se e saia dele. Eu gosto de relacionar essa fala de Jesus durante o ministério dele. O que queres que te faça? Levanta-te e anda. Aqui, cale-se e saia dele. A despedida, Mateus 28, quando Jesus ascendeu aos céus, ele disse claramente: a autoridade que eu tenho, vocês vão ser revestidos do Espírito Santo e serão minhas testemunhas com a mesma autoridade que eu tenho, que os apóstolos têm manifestado. Vocês agora, a Igreja de Jesus Cristo, tem o mesmo poder. Então, impressionante isso, com uma palavra, a palavra de Deus, né? A palavra de Jesus. Interessante, a gente pode voltar lá a Gênesis, né? Quando não havia nada. A palavra de Deus, a fala de Deus, trazia à existência todas as coisas. Então, a importância de duas coisas: conhecermos a palavra de Deus, ouvirmos a palavra de Deus, reconhecermos que a palavra de Deus tem poder em nossas vidas. E ainda, irmãos, não nos deixemos intimidar. Não fiquemos com medo de enfrentar, se for preciso, uma situação dessas. Tem crente que teme, tem crente que se afasta, tem crente, pessoas que dizem, crentes que fogem. E se esquece daquele versículo bíblico que diz o quê? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Quem está no mundo? Quem é o príncipe das trevas? Né? Satanás. Então, esse mundo está dividido em duas partes: o reino de Deus e o reino das trevas. Então, é uma luta constante. O reino de Deus querendo resgatar vidas do reino das trevas para levá-las ao céu, e o reino das trevas fazendo de tudo para segurar os seus, cegando as pessoas para que elas não venham conhecer a palavra,
Não venham conhecer a verdade. E não troquem de reino. Saiam do reino das trevas para o reino da luz. E aí lembramos de Jesus mais uma vez. Eu sou a luz do mundo. As pessoas precisam, então, sair do reino das trevas para o reino da luz. Então, nós que já estamos, você que já aceitou Jesus como Salvador, precisa se apossar dessa autoridade. Intimidade com Deus, muita intimidade com Deus, para estarmos preparados, porque nós não temos que lutar, como diz Efésios, contra a carne e o sangue. O que quer dizer isso? Lutar com uma espada, luta mesmo corporal. Não é essa a nossa luta. Nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Você quer ter um conhecimento amplo desse assunto, da ação de Satanás, do poder de Deus em nós para enfrentarmos o reino das trevas? Você precisa ler a carta aos Efésios. Está tem as direções ali, a inspiração que precisamos para vivermos como crentes, como cidadãos, cidadãs do reino da luz. Toda a autoridade eu transfiro para vocês. Mateus 28. Então, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Só na autoridade do Senhor Jesus. Só com Ele. Então, irmãos, vejam onde nós nos encontramos. Onde nós nos encontramos. Nossa missão, e agora eu posso expandir, não ficar só nessa questão de expulsar demônios. Isso aqui foi mais uma palavra de esclarecimento, de estarmos preparados para uma situação dessas. Mas a importância de termos intimidade com Deus, de andarmos com Deus e fazermos aquilo que o Senhor pediu que fizéssemos. Porque nós estamos envolvidos. Meus irmãos, se toda a igreja tivesse consciência disso. Nós estamos envolvidos na maior de todas as obras, que vai sobrar. Prédios, bens materiais, essa natureza tão linda que nós presenciamos, tudo isso vai ficar para trás, vai desaparecer, vai ser consumido. A única coisa que tem valor, que serve, que vai para a eternidade, são almas. E nós, tão atarefados com tantas coisas, nos esquecemos. Nos esquecemos desse bem maior. Levantai os vossos olhos e vede os campos que estão brancos para a ceifa. Jesus está falando, foi depois que ele ganhou para o reino de Deus aquela samaritana. Eles vieram com comida para Jesus. Jesus disse: minha comida é fazer a vontade de meu Pai. Levantai os vossos olhos e vede os campos. A igreja precisa, urgente, ter essa consciência que Jesus tinha. E Ele deixou conosco. Deixou a autoridade, deixou o Espírito Santo. Parece que a igreja não se apossa disso, né? Falávamos na escola dominical, domingo, sobre por que não acontece nos dias de hoje na igreja o que acontecia na igreja primitiva. Diz que o Pedro passava na rua e a sombra de Pedro curava os enfermos que eram colocados na calçada. Então, na igreja primitiva emanava poder.
Então a gente tem que perguntar para Deus onde está esse poder, nosso Deus. Nos dê esse poder, nos devolva, coloca na gente essa unção. A única coisa que vai sobrar, que é importante, são almas. Como a igreja precisa entender isso. Almas. E aí Jesus diz claramente, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Olha, acabamos de falar disso. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos procurando todas as demais coisas. E se sobrar algum tempo, a gente trabalha, a gente busca o reino de Deus. Somos cidadãos de duas pátrias. Do país onde nascemos, cidadãos, e a segunda, cidadãos do reino de Deus. Não é um reino implantado com armas, como diz Efésios, com lutas, guerras. É um reino implantado no coração das pessoas, reino de Deus. Para ajudar a entender isso, vamos lembrar do encontro de Jesus com Pilatos. Pilatos disse para Jesus, você não vai falar nada? Eu tenho poder para matá-lo e tenho poder para soltar você. Jesus vira para Pilatos, com certeza Pilatos estava lembrando dos seus soldados que podiam executar Jesus, matar, tirar a vida de Jesus ali antes da hora. Jesus diz para Pilatos, se eu quisesse, eu rogaria ao meu Pai agora, e Ele mandaria uma legião de anjos para me tirar dessa situação. Legião de anjos, o Pai, Jesus, reino de Deus. Mandaria e travaria uma batalha aqui e venceria. Mas o meu reino não é desse mundo. No reino de Jesus, que Jesus veio implantar, é espiritual, nos corações. Precisamos tirar do trono da nossa vida, do trono do nosso coração, o nosso eu. Colocar de lado e colocar no centro, no trono da nossa vida, Jesus. Como é que é isso? Onde é que a Bíblia fala sobre isso? O apóstolo Paulo. Já estou crucificado com Cristo, matei o meu eu, e agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nenhuma religião na face da terra prega uma verdade como essa. Nenhuma. Já estou crucificado e prossigo para o alvo de Paulo, até alcançar a estatura de varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Jesus. Nunca, enquanto aqui nesse mundo, vamos ser iguais a Jesus. Por isso, nossa santificação é um processo contínuo. Só vamos ficar parecidos ou iguais a Jesus, quando nos encontrarmos com Ele nos céus. Então eu comecei aqui falando sobre esse encontro de Jesus com esse homem endemoniado, só para reforçar o qual é o lado que nós estamos. Porque aqui é um encontro dos dois reinos. Nesse pequeno texto que nós acabamos de ler. Na sinagoga havia um homem possesso de um demônio, de um espírito imundo. Ele gritou com toda a força, que queres conosco, Jesus Nazaré? Os dois reinos, reino das trevas, esse homem aqui, e aí entra o reino da luz. Jesus o repreendeu e disse, cale-se e saia dele. Então o demônio jogou no chão e saiu. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros, que palavra é esta? Que até os espíritos imundos obedecem. Maravilhoso saber, irmãos, que nós estamos no reino da luz.
Nós estamos no reino, fazendo parte, a Igreja de Jesus Cristo faz parte do reino de Deus. Realiza a única obra que vai ser para sempre, eterna. É ultrapassar, né, esse mundo aqui, decaído, jaz no maligno. Que privilégio e que também grande responsabilidade, tremenda responsabilidade. Termino, irmãos, falando aqui de reino de Deus e reino das trevas, esse encontro que aconteceu aqui, falando algo, não sei se você já ouviu falar disso, você já teve essa experiência. Irmãos, não existe, guarda bem isso no seu coração, não existe na face da terra, não existe uma alegria maior. A gente tem alegrias fantásticas, o nascimento de um filho, a compra da casa, o casamento, sucesso nos negócios, sucesso na família. Nós temos muitas alegrias enquanto aqui nesse mundo. Momentos felizes também. Mas, irmãos, não existe nenhuma alegria igual, maior, do que você ganhar uma pessoa pessoalmente para Cristo. Eu olho isso como pastor e a minha tristeza é ver e saber que a maioria dos crentes não teve ou não tem ainda essa alegria. É algo do Espírito Santo na vida da pessoa. Se resgatar uma pessoa do reino das trevas para o reino da luz. É uma alegria, irmãos, sem fim, é uma alegria incontável. E quando eu falo ganhar pessoalmente para Jesus, é ler a Bíblia com a pessoa, orar com a pessoa e a pessoa dizer, como aquele eunuco disse para o Filipe, eu creio. Lembram de Filipe que ganhou pessoalmente aquele eunuco ali? É isso que eu falo quando eu digo que falta os crentes ganharem uma alma para Cristo. A alegria que transborda do coração desse crente. Algo inexplicável, fantástico na vida cristã. E Jesus deixou claro que a gente, com o poder dele, deve continuar fazendo o que ele fazia. Então, que tremendo privilégio, mas ao mesmo tempo, que tremenda responsabilidade. É que como a gente não está buscando em primeiro lugar o reino de Deus, está procurando primeiro as demais coisas, a gente não imagina, não gasta tempo pensando na guerra espiritual em que estamos envolvidos e de que somos cidadãos do reino dos céus. Não temos ideia, nem imaginamos. Então, repetindo, quando eu falo do crente ganhar alguém pessoalmente para Jesus, experimentar uma alegria sem fim no coração, eu estou falando em discipulado, em ver alguém que não está no reino da luz e, então, ganhar aquela pessoa. Não estou falando em trazer pessoas para a igreja. Convidar alguém para vir à igreja. Isso tem o seu valor. Isso tem o seu valor. A pessoa vem à igreja, o pastor prega, ouve um testemunho e a pessoa se converte. Convidar pessoas para vir à igreja tem o seu valor. Mas ganhar uma pessoa lá, pessoalmente, e aí nós ficamos impressionados com o crescimento da igreja primitiva. Como é que a igreja cresceu tanto em tão pouco tempo? Interessante. O método de evangelismo
usado pela igreja primitiva. Hoje é interessante, né? Congresso de missões, congresso de evangelismo, congresso de santidade. Você não vê nada disso na Bíblia. Congresso de evangelismo para treinar pessoas para evangelizar. Não vem nenhuma parte da Bíblia isso. Na igreja primitiva, os crentes saíam segunda-feira por suas atividades, ganhavam pessoas para Jesus e traziam as pessoas para a comunhão da igreja já convertidos. E aí eles na outra segunda-feira saíam e aquele que foi ganho, ganhava alguém também. E é isso que diz lá em Atos, e a igreja ia se multiplicando, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. E para terminar, irmãos, eu quero ler o versículo 36. Todos ficaram admirados e diziam uns aos outros: que palavra é essa? Todos ficaram admirados. As pessoas têm olhado para a nossa vida e têm visto Jesus, têm ficado admiradas pelo estilo de vida que nós levamos, ou têm ficado admiradas por aquilo que nós deveríamos ser e não somos. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. As pessoas não querem saber de Bíblia e ler a Bíblia, elas estão observando a nossa vida. Somos a Bíblia, repito, que o mundo está lendo. Ficaram admirados. O que na minha vida, na nossa vida, tem levado as pessoas a nos admirar? Então, isso eu quero para a minha vida também. Esse estilo de vida aí que essa pessoa tem, que esse irmão tem, eu quero para a minha vida também. Eu quero também. Eu aceito Jesus. Testemunho. Então aí é a questão que dá um outro assunto, que é a questão dos escândalos, não é? No meio da igreja. Irmãos, que nessa luta entre o reino das trevas e o reino da luz, como Jesus foi vencedor, como os apóstolos foram vencedores, como a igreja primitiva foi vencedora, a gente também possa resgatar muitas almas para Jesus. Às vezes, crentes, ou pessoas que se dizem crentes, vêm até mim ou no gabinete, estão atuando na igreja, você não duvida da salvação dele, e aí ele fala assim com toda sinceridade, com a maior naturalidade: pastor, eu estou saindo da igreja, eu estou dando um tempo, eu vou sair. Como, irmão? Vai experimentar um mundão aí fora? Estou meio cansado de ser crente, né? Estou dando um tempo. Quer dizer, foi resgatado das trevas e quer voltar lá. Onde aparece isso na Bíblia? Quando o povo saiu do Egito. Lembram no deserto, andando com Deus? Tinham tudo: roupa, calçado, sombra, água, direção, tudo. A luz à noite que brilhava, a nuvem durante o dia, tinham tudo. Mas tinham saudade, Deus dava tudo a eles, mas eles tinham saudade dos melões, das cebolas do Egito. Impressionante. E murmuravam com Moisés, reclamando que sentiam falta. Nós não podemos sentir falta do mundo, de onde nós somos resgatados. Sentir falta disso. Aí que dá para questionar a conversão de uma pessoa assim. Não tem prazer nas coisas de Deus e quer voltar, se diz um crente, aos prazeres do mundo, aos prazeres da carne. Que Deus nos ajude, irmãos, como cidadãos do reino dos céus, darmos o nosso testemunho, viver na dependência dEle, orarmos uns pelos outros,
e experimentarmos esse poder aqui. Deixar as pessoas admiradas com o nosso testemunho, com a nossa fala, né? O assunto da nossa fala também dá uma outra meditação. É tão sério, é tão importante a questão do uso da nossa língua, que Tiago vai dedicar, né, um capítulo inteiro da sua epístola para falar sobre o poder da língua. Que a nossa fala, que a nossa boca seja a boca de Deus. Que quando a gente falar, seja Deus falando com as pessoas. E aí vamos resgatando pessoas. Cala-te e sai dele. E naquela hora o homem troca de reino. Das trevas para Jesus, o reino da luz. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar pelas nossas vidas, vamos orar pela nossa igreja, que a gente tenha consciência desse reino da luz em que estamos. Que privilégio, que bênção maravilhosa. Senhor Deus, queremos te agradecer pela liberdade que temos, ó Deus, de termos esse templo tão lindo, tão confortável, para nos reunirmos, para te cultuar, ó Deus. Aceita a nossa gratidão por isso. A liberdade que temos. Nesse momento, Senhor, sabemos que muitas pessoas estão sendo mortas por causa do Teu nome. E nós, com todos esses privilégios, ó Deus, com toda essa liberdade, precisamos testemunhar mais de Ti, Senhor, valorizarmos mais a nossa cidadania em Cristo Jesus. Nos ajuda, ajuda a nossa igreja nisso, Pai. Quantas almas precisando de Jesus. Senhor Deus, abençoe o trabalho que foi feito a semana passada com as crianças. Ó Deus, continua salvando crianças na nossa igreja. Que no próximo batismo a gente tenha novamente juniores, adolescentes, confessando Jesus como Salvador, pedindo o batismo, como foi, Senhor Deus, da última vez. Ajuda, abençoa. Ó Deus, obrigado pelos cultos na nossa igreja, porque Tu tens nos abençoado, tens olhado para nós apesar das nossas imperfeições. Ó Deus, recebe a nossa gratidão por tudo. Eu quero te rogar, e por fim, ó Deus, pelas pessoas que têm acompanhado os cultos da igreja pela internet. Ó Deus, nós não sabemos o resultado disso, Pai, mas nós te clamamos aqui. Eu te peço, Pai, como pastor da igreja, Senhor, que esses cultos possam chegar não só, Deus, ao telefone, Senhor Deus, à televisão, seja lá o que for, desses irmãos que assistem, não só o aparelho, mas que possa atingir, ó Deus, os corações. Eu te rogo isso por eles. Eu falo contigo no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos.